Bom dia, nobres. Hoje eu vim aqui para falar a respeito do dia 20 de novembro, marco histórico no nosso país e no mundo. No Brasil, principalmente por causa do Zumbi dos Palmares. Para quem não sabe, Zumbi dos Palmares, ele foi um negro que montou a resistência aqui contra o Império Português no Brasil, nos quilombolas, né? Até hoje ele é um herói nacional brasileiro, marco de resistência, tá? Falar um pouco a respeito da escravidão para os que desconhecem, que não estudam história, principalmente os supremacistas brancos, igual o presidente da República aí, que é da mesma linha do Trump, né? Bolsonaro, ele é nazista, né? Nas entrevistas ele já disse que é a favor do nazismo, que o nazismo, se ele ganhasse a Segunda Guerra Mundial, ele pegaria em armas. Mais uma mentira, né? Um presidente que é a favor do golpe contra ele mesmo, não dá pra acreditar num maluco desse. Ele acha que se os militares dessem o golpe como ele quer até agora, deixariam ele governar, fariam que nem em 64, seria um golpe civil-militar, mas um Tancredo ou um Geisel ia assumir aí, né? Mas enfim, o assunto é do povo negro. Temos vários heróis nacionais aí, né? Temos escritores, intelectuais. Nos dias de hoje já temos empresários. Não é só jogador de futebol e dançador de baile funk, não. O negro sempre esteve engajado na luta dos movimentos sociais. Eu separei alguns trechos de livros aqui. Esse aqui, ó, Sociedade Brasileira, uma história através dos movimentos sociais, da editora Record. É excelentíssimo. Os autores são Aquino, Fernando, Gilberto e Irã. Fala não só dos movimentos negros, mas indígenas, certo? A história através dos movimentos sociais tu não vê na televisão nem nas séries. Muito difícil. Exploração. Assim, ó, parte 3, a sociedade do escravismo colonial. Exploração, escambos e feitorias, capítulo 1, lá na página 95, vocês vão ver muita coisa, certo? Todo livro é um enriquecimento muito bom. E a minha Bíblia aqui, eu separei aqui o conceito histórico de negro, certo? Deixa eu ler um trecho para vocês aqui, para quem gosta de história. Negro. Apesar de usualmente, página 311, não receber tal tratamento, o termo negro também é um conceito, uma construção discursiva com significados bem específicos em nossa sociedade. Essa palavra, que designa originalmente cor, tem no mundo ocidental uma conotação social a se referir aos africanos e seus descendentes na América e na Europa. No Ocidente, tal conotação possui caráter pejorativo e preconceituoso, mas não deixa de ser uma construção histórica, oriunda da cristandade medieval e do iluminismo. Iluminismo, para quem não sabe, foi um movimento lá pré-Revolução Francesa, meados de 1700, lá no século XVIII, mais ou menos. Porém, os afrodescendentes, ao se assumirem como negros, estão construindo uma visão positiva de si mesmos, reelaborando sua identidade. Para quem não sabe, os brancos racistas, os supremacistas brancos, que até hoje tem muitos no poder aí, né? Quem puder olhar um filme Infiltrados na Ku Klux Klan, tem no Netflix, é um filme recente. Vocês vão ver lá os caras atropelando lá, né? Daquele movimento que teve nos Estados Unidos, que um policial branco, mais um caso, matou o cara sendo sufocado lá. O cara já estava algemado. O movimento Vidas Negras Importam
Ah, aparece esses caras lá atropelando as pessoas, uma coisa, uma barbaridade assim, né, desumana. O conceito de raça não existe mais, né? Que foi lá da época medieval que criaram, né? Quem não era branco europeu era sem alma, né? Eles diziam que os negros, que os escravos não tinham alma, então se justificava escravizá-los, inclusive a Igreja Católica. Por isso que tem um monte de débil mental, idiota aí, que até hoje acredita que os negros não tinha que ter abolição da escravatura. Tem muito descendente de português que acredita que Portugal tinha que dominar o mundo, né? Muito descendente de espanhóis, os impérios passados, né? Nem agora os americanos, os chineses, os russos, né? Mas a história sempre derruba os impérios, né? E o conceito de raça é uma só, a raça humana, né? Então, e vai terra abaixo esse conceito antigo, né? Agora a história, a nova história se renovou, né? É a raça humana. Tu, tu tem etnias diferentes, cores, né? Biológico e tudo mais, que que faz com que as pessoas tenham cores diferentes, mas não quer dizer que são piores ou são melhores. Historicamente, teve mais de 300 anos de escravidão no Brasil. As populações brancas europeias enriqueceram em cima e por isso que tem que ter cota sim, para o negro, para o indígena, para o branco pobre, principalmente os negros e os indígenas. No mínimo mais uns 300, 400 anos para ter a mesma igualdade de índios e negros, empresários, médicos, advogados, professores. Você que estuda escola pública ou particular, me diga quantos professores tu vê negros e indígenas. Indígenas menos ainda. Empresários negros e indígenas, médicos, advogados. Aí depois tu conversa comigo. Você branco, que é contra a cota, você negro, que é contra a cota, indígena, que é contra a cota. Que eu vejo essas pessoas. Tem pobre votando no Bolsonaro. Votou e vai votar de novo, pagando 8 pila quase litro de gasolina. Esse psicopata. É psicopata assim, é genocida assim. Então assim, pessoal, somos resistência, tá? Viva o dia do Zumbi dos Palmares, viva os negros da resistência. E tem branco junto também. Eu sempre fui a favor dos excluídos historicamente. Brancos, indígenas, negros. Os negros, principalmente os indígenas. Os brancos foram favorecidos, né? Só os pobres, né? Peão, né? Mas não foram escravizados aqui no Brasil tanto quanto. E para quem vem com o discurso que os próprios negros se vendiam, isso aí sempre existiu na história. Todos os continentes, as tribos se vendiam. Só que a diferença é que se tornou mercadológica e ideológica. Tráfico de navios negreiros tratava pior que gado. Porém, os afrodescendentes, ao se assumirem como negros, estão construindo uma visão positiva de si mesmos, reelaborando sua identidade em uma atitude de resistência cultural. O símbolo da resistência é a mão assim, pessoal. Por isso que às vezes eu faço lá. Diferente do sentido pejorativo, que possa ter sido construído pelo branco etnocêntrico. Para quem não sabe o que é etnocentrismo, é uma cultura que tu endeusa, tipo o europeu, o eurocentrismo, tudo era da Europa, né? No Brasil, negro é o afrodescendente, historicamente está associado à instituição da escravidão, né? São seres humanos que foram escravizados, né? Esta, no entanto, é consideravelmente mais antiga e mais difundida que a colonização da América, e não esteve sempre associada aos africanos. A escravidão, em diferentes formas e modelos, existiu na Ásia Menor, Antiga, a América pré-colombiana, sendo conhecida também na África e na Europa clássica. Foi na Grécia clássica que a escravidão se constituiu como modo de produção, sendo o Império Romano responsável por difundir essa instituição em larga escala no Ocidente. Nesse período, todavia, os escravos tinham as mais diversas origens: eslavos, germânicos, gregos, íberos, celtas, egípcios, líbios e númidas.
Por exemplo, como eu disse para vocês, em todos os continentes praticamente, a cor da pele não era um pré-requisito para ser escravo, e assim a maior parte dos escravos romanos era realmente composta de povos de pele clara. Foi a escravidão da Idade Moderna que se baseou totalmente no tráfico de escravos africanos, estabelecendo os negros africanos como sinônimos de escravos no Ocidente. Essa escolha nada teve a ver com a cor de pele das pessoas traficadas, mas com razões estratégicas. Durante a Idade Média, na Europa, a escravidão não se extinguira de todo. Na Península Ibérica Islâmica, por exemplo, muitas propriedades eram ainda cultivadas com mão de obra escrava, mas da mesma forma que o Império Romano obtinha seus escravos e suas fronteiras, razão pela qual, em sua maior parte, eles eram oriundos da Europa. Os estados islâmicos da Península Ibérica medieval também obtinham seus escravos. É ótima essa parte aqui. No final aqui tem sugestões de leitura. O problema da escravidão na cultura ocidental, livro de David Brown. Uma história do Brasil Colônia, da editora Contexto. Temos o nascimento da cultura afro-americana, uma perspectiva antropológica. Temos documentos sobre escravidão no Brasil. Temos a escravidão no Brasil. Temos história da cidadania. Temos faces do fanatismo. Temos a invenção do ser negro, um percurso de ideias que naturalizaram a inferioridade dos negros. Temos o espetáculo das raças, certo? São todas aqui do dicionário de conceitos históricos que eu estou sempre indicando para vocês, certo? Então assim, pessoal, estudem, leiam e debatam comigo lá no YouTube, no Facebook, no Instagram. Estou disponível aí. Respondam o que acharam do vídeo, deem um sininho, se inscrevam, compartilhem e viva a resistência dos negros aí, tá? Estamos juntos nessa luta.